Irmãos, para não atrapalhar, e glória a Deus por mais esse culto diante do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. O Senhor falou comigo nessa tarde sobre algo que nós precisamos estar atentos. Jesus, em Mateus, quando estava ensinando os discípulos e andando, tudo que o Senhor deixou na palavra, Ele deixou para nós, amém? Ontem na ministração, eu falei que parece que está dando um eco, mas não está, né? Ontem na ministração eu falei sobre algo, tudo que está no Velho Testamento, o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. O Velho Testamento, o que o Senhor falou e fez, a forma que Ele fazia, é para que nós pudéssemos viver hoje. E Jesus, em Mateus, capítulo 16, Ele diz assim, capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Fez uma pergunta para os discípulos. O que o povo está falando sobre mim? O que eles falam de mim? Eles responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus está falando com os discípulos judeu. O judeu, eles conhecem muito a palavra. Tanto é que os judeus ortodoxos até hoje não creem em Jesus. Eles creem que o Messias ainda não veio. Eles aguardam o Messias. Então, Jesus está perguntando. E os discípulos respondendo. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Aí ele perguntou, e vocês? Os discípulos, que andavam junto. Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-eis as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém disseram ser ele o Cristo. Nesses versículos, Jesus está passando uma mensagem. A Igreja Católica pegou esse texto fora do contexto e diz que Pedro tem as chaves do céu. Por isso que as pessoas brincam. Quando chegar no céu, nós vamos falar com Pedro primeiro. É uma brincadeira, mas isso vem do catolicismo. Aqui Jesus não está falando isso. Jesus está dizendo assim, essa palavra, sobre esta pedra, que a tradução é Petrus, pedrinha pequena. Pedro, você é uma pedrinha pequena. Sobre esta pedra pequena, eu edificarei a minha igreja. Sobre o Leandro, essa pedrinha pequena, eu edificarei a minha igreja. Levarei a minha palavra. É isso que Jesus está dizendo aqui. Esse é o contexto. Mais para baixo, Jesus disse assim, que o que ligares na terra será desligado no céu. Porque essa semana e desde ontem eu venho pensando em algo sobre a minha vida espiritual. Por que eu estou falando isso para a igreja? Aqui Jesus está falando, ele perguntou para os discípulos sobre ele. Esse é o contexto. Um pouco mais para frente, Jesus usa o mesmo
A mesma palavra, ele diz assim, ele diz isso. O que ligares na terra será desligado no céu. Por que Jesus está falando isso mais para frente no capítulo 18, versículo 16? Ele fala de novo. Só que aí ele está tratando com a igreja. Ele está falando assim, se o teu irmão te fizer algo, peça perdão para ele. Se ele não te perdoar, chame alguém para ser testemunha. E se não resolver, chame a igreja. E se a igreja não resolver, exclui ele. Jesus está ensinando a igreja que a igreja tem autoridade. Essa é a mensagem. Não é pôr alguém para fora da igreja. A mensagem é a seguinte. Nos dois contextos, Jesus está ensinando que a igreja física tem autoridade espiritual sobre a vida das pessoas. E isso é muito sério. Porque se vocês estiverem debaixo da cobertura espiritual da igreja, as bênçãos, você está guardado. Se você estiver fora da cobertura espiritual da igreja, você está sujeito ao mundo. Aqui Jesus explica isso. Então, não é só na oração, o que você ligar na terra será ligado no céu, que às vezes nós usamos isso para falar, olha, o que nós ligarmos na terra, nós vamos ligar no céu. Vai ser ligado no céu. Mas nesses versículos, o que Jesus quis dizer aqui, que a igreja teria autoridade sobre as pessoas. E usando esse contexto para as nossas vidas, tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Não é isso que Jesus não disse isso? Então quer dizer que se a gente usar para coisas ruins, vai ser ligado no céu, não vai? Se nós estivermos no pecado, vai ser ligado. Como é que fica isso? Uma vez eu fiz participei de um congresso de libertação e cura. O pessoal que é conhecido no Brasil inteiro, até fora. E eles deram um exemplo muito simples, muito objetivo do que é o pecado sexualmente. Quando você se deita com uma pessoa, olha só o exemplo que eles deram, e é muito fácil a gente entender. Pega dois adesivos, dois adesivos que cola, gruda um no outro, tenta tirar. O que vai acontecer? O que acontece? Fica um pedaço de um no outro, do outro no outro, não é assim? É assim na vida espiritual. É desse jeitinho. Só Jesus para quebrar isso. Só Jesus. Só Jesus para quebrar isso. O que eu quero deixar de ensino hoje para a igreja nessa oportunidade, e também pedir para que o pastor também abençoe minha vida numa situação. Por que eu estou falando isso para a igreja? Porque a igreja ela tem autoridade. Nós temos que andar debaixo da autoridade da igreja, temos que andar debaixo da autoridade daquilo que estão sendo pregado. Nós temos que andar debaixo da autoridade de Jesus Cristo, debaixo da palavra do Senhor, para que nós possamos ligar na terra e ser ligado no céu. Glória a Deus, aleluia. Porque a nossa vida espiritual, ela é muito verdadeira. Aleluia, Jesus. Aquilo que está sobre a nossa vida é verdadeiro. Talvez nós não enxergamos. Mas quando Jesus disse que as bênçãos nos alcançaria, você não enxerga ela vindo, mas os demônios enxergam. Você não enxerga, mas os demônios enxergam. É espiritual. Nós somos um espírito num corpo. Às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso corpo, em ficar bonito, em ficar velho, mas somos um espírito num corpo. Não é isso? Nós temos que cuidar do nosso espírito, do espiritual. Do espiritual. O nosso corpo é templo do Espírito Santo.
Então é nossa obrigação, enquanto estivermos aqui, também procurar ter saúde, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa vida, cuidar do nosso corpo. Mas nós somos um espírito no corpo, e as coisas são espirituais. Por que eu estou falando isso, pastor Leandro? Por que eu fui levado a falar com o Senhor sobre isso, e o Senhor deu essa palavra? É bênção para a igreja. Porque naquele tempo, naquele dia que o pastor Araquara, vocês oraram abençoando a minha vida para estar à frente da igreja e tal, né? E isso gerou no mundo espiritual bênção para a minha vida. Bênção para a minha vida. Tanto é que nós passamos aí, acho que foi uns 2 meses o pastor ficou lá, depois mais 3 meses o pastor voltou à frente da igreja, né? Por que eu estou falando isso? Porque existe uma bênção no mundo espiritual, uma unção que o Senhor derramou para que aquilo fosse feito. E se passaram várias coisas. Mas olha como Deus é bom. Olha como Deus é bom. Deus usa, como Jesus falou para Pedro, você é pedra, você é Petrus, pedrinha. Sobre essa, então Deus usa aquela pedrinha. E eu creio que eu fiz a minha parte. Eu creio que eu deixei o Senhor me usar, eu fiz o melhor que eu pude. Cuidei dos cultos. Fiquei bravo assim para fazer acontecer, para que... Bravo que eu falo no bom sentido, irmãos. Porque o pastor Leandro sabe, para as coisas do Senhor eu brinco, eu zoo com as coisas. Tiro o sarro deles, o João. A gente brinca o tempo todo, né? A maioria. Às vezes a gente está falando alguma coisa séria, eu pego alguma coisa no meio do caminho e faço uma... peraí, deixa eu brincar aqui. Aí voltamos para as coisas sérias. Mas com as coisas do Senhor eu sou muito dedicado, eu sou muito sério. Porque elas são espirituais.